nós estamos percebendo é que o MEC deixou de ser Ministério da Educação e se transformou em um balcão de negócios. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Nós estamos unidos nesse propósito, nós teremos um único candidato, como teremos um único vice. Não é um processo de cassação pelos meus defeitos e eu vou mostrar aqui. Esse é um processo de cassação pelas minhas virtudes. A disputa para ser o candidato único da terceira via segue intensa, com conversas e negociações nos bastidores. Neste momento, o ex-governador de São Paulo, João Dória, e a senadora Simone Tebet são os nomes que largam na frente. Partidos do chamado Centro Democrático prometeram chegar a um acordo até o dia 18 de maio sobre o assunto. Por isso, o próprio presidente do PSDB, Bruno Araújo, já comunicou que uma aliança da terceira via está acima dos resultados das prévias da legenda, vencida por Dória. Isso fez com que o ex-governador se mexesse e procurasse o ex-presidente Michel Temer para mediar uma espécie de acordo com Simone Tebet. Nas conversas entre as cúpulas dos partidos, há consenso que o nome de Dória, hoje, está fragilizado e isolado dentro do próprio PSDB. Enquanto o centro patina em suas definições, a disputa na prateleira superior está cada vez mais acirrada. Lula segue à frente nas pesquisas, mas o atual presidente, Jair Bolsonaro, vem ganhando espaço e popularidade. Ainda assim, no Palácio do Planalto, o clima é de apreensão com a possível instalação de uma CPI para investigar irregularidades no Ministério da Educação. Governistas tentam barrar a instalação da CPI e já trabalham para contra-atacar a oposição com o recolhimento de assinaturas para abrir investigação sobre obras paradas em gestões petistas. Quem também está com a corda no pescoço é o deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, após ter o áudio vazado de cunho misógino e machista ao se referir às mulheres ucranianas, enquanto estava no país para ações humanitárias. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo decidiu, por unanimidade, acatar o relatório que pede a cassação do seu mandato. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas aqui do Estadão que cobrem o dia a dia da política. Mais uma vez o nosso Poder em Pauta tem uma conexão São Paulo-Brasília. Vou começar cumprimentando aqui a Adriana Ferraz, que está com a gente no estúdio em São Paulo, né, com a retomada dos trabalhos presenciais. Então a gente consegue agora gravar juntos no mesmo estúdio. É uma grande alegria isso. Oi, Dri, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez ao Poder em Pauta. Oi, muito obrigada. Uma alegria estar aqui mesmo, te vendo, Emanuel, e ouvindo o Frazão. Outra coisa, o Frazão está lá em Brasília, muito em breve com um estúdio em Brasília que a gente vai reestruturar, mas por enquanto a gente está por conexão, mas com áudio super bom. Olá, Frazão, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Emanuel. Olá, Adriana. Como vão vocês? É um prazer reencontrá-los. Estou voltando aqui de um período de descanso e reencontrar também nossos fiéis ouvintes. Muito bacana que vocês já estejam juntos. É isso aí. A Vera Rosa volta no próximo Poder em Pauta, ainda está com as suas folgas, ainda sendo cumpridas, e muito em breve ela vai estar aqui no time do Poder em Pauta com o Felipe Frazão. E aí a gente agradece duplamente a Adriana Ferraz por estar aqui novamente nos ajudando nessa análise sobre os principais assuntos do momento. Nosso primeiro bloco de hoje é dedicado a eleições e eu vou puxar aqui inicialmente esse debate em torno da candidatura única da terceira via. Há um anúncio programado, planejado aí para o dia 18, de qual seria esse nome que poderia encabeçar a candidatura única da chamada terceira via, envolvendo partidos como MDB, PSDB, União Brasil. Eu queria começar te perguntando, Frazão, se a azeitona da empada é o Luciano Bivar, ele vai suplantar a ideia dessa candidatura. Tem como compor com o Luciano Bivar como pré-candidato, pré-presidencial? Ele colocou alguma coisa assim de como seria o status dele neste momento eleitoral, Frazão? O Bivar, não sei se ele é a azeitona, né? Mas certamente é quem paga a azeitona e quem paga a empada inteira, mano. Porque
um cofre como ele, ninguém tem. Ele vai ter quase R$1 bilhão como chefe, né, presidente do União Brasil. É claro que ele tem acordos para dividir, porque ele vem do PSL, que já era o partido antigo. O PSL era o partido que tinha o maior percentual do fundo eleitoral e do fundo partidário, que no fim os dois são para financiamento dos partidos e acabam que a legislação permite que o fundo partidário, que é para os gastos correntes, também seja transferido e aplicado em candidaturas, em campanhas. Agora, ele já tinha um acordo com a ala que veio do Democratas, que tem uma parcela da direção nacional do União Brasil e que também está resistindo à candidatura do Sérgio Moro, que seria hoje, de fato, entre os filiados do União Brasil, o nome que foi mais trabalhado como presidenciável. Luciano Bivar não. Luciano Bivar está ali, possivelmente, para ser pré-candidato, né, nesse momento, a vice-presidente da República. Ele certamente está participando dessas conversas porque os partidos que formaram o União Brasil, mais uma vez, o PSL e o Democratas, têm já estrutura nacional, principalmente o Democratas, em todos os estados, tem governos importantes no país, governadores de estado, e também tem um cofre muito grande, como eu falava. Agora, se eles vão conseguir encontrar um nome até lá, eu tenho minhas dúvidas, viu, Emanuel? Talvez essa data seja postergada um pouco. Parece que esses acordos, né, que passam pela viabilidade das candidaturas, a gente não está vendo ninguém se destacar. A verdade é essa. Dos nomes que estão na mesa, disponíveis, que estão conversando com a União Brasil, que seria a Simone Tebet, senadora do MDB. É importante entender que o Centro Democrático vai ter candidatura própria, sim. Quem sabe, né, ele ainda acredita nisso, talvez pouca gente. O Sérgio Moro do União Brasil, do próprio União Brasil, pouca gente além dele acredita que ele possa ser candidato, mas teria ainda do PSDB o João Dória, é o governador, ex-governador de São Paulo, que saiu do cargo há pouco e está trabalhando seu nome, rodando o país, né? Ele que já está no Nordeste, o Eduardo Leite, que está com uma outra ala do partido, ex-governador do Rio Grande do Sul, tentando também se viabilizar. Esses dias ele estava em Nova York e recebeu ali uma indicação de apoio do Luciano Huck, né, que também já foi pré-candidato a presidente, mesmo sem ter partido, nas últimas 2 eleições, inclusive. Conversarmos para construir convergência. Ou seja, tem alguns nomes aí que se colocam para essa discussão da terceira via, a composição. Certamente não é o Luciano Bivar a preferência de nenhum deles, e tampouco é um nome que agregue mais ou que tenha apelo popular. Dri, ainda é uma grande incógnita para mim a situação do ex-governador de São Paulo, João Dória. Você pode até contar um pouco como é que iniciou esse seu tour pelo Brasil e seu início de pré-campanha. O Dória talvez fosse, dentre todos esses que o Frazão citou aqui, seria o nome mais natural colocado para disputar a presidência. Mas a cada dia que passa parece um nome mais fora da possibilidade de ser o cabeça de chapa dessa candidatura única. Está se articulando, fez jantar com Temer, mas o Dória, o que acontece? Por que o Dória não consegue se colocar, Adri? Você tem alguma tese para nos explicar? O Dória, olha, muita gente fala que é até injusto o que acontece com ele. E acho que em parte eu concordo com isso, porque ele não fez um mau governo aqui em São Paulo. A gente deve muito a ele em relação à vacina, né? Mas o Dória, ele desperta sentimentos nas pessoas, eu acho, né? Sentimentos mais pro lado pessoal. E o brasileiro vota muito baseado nisso ainda, né? No seu gosto pessoal, muito mais do que no histórico de vida pública daquele candidato. O Dória desperta isso, uma antipatia às vezes nas pessoas mesmo. Ele se colocou no início da carreira como gestor, o não político, né? Foi contra o que chamava de velha política lá em 2016, quando ele foi eleito prefeito de São Paulo. E começou a sua carreira pública arrasando em termos de popularidade, se vestiu de gari, não sei se vocês lembravam, fez várias ações populistas, totalmente populistas, varreu rua aqui em São Paulo, e conseguiu se projetar nacionalmente naquela época, chegou a ganhar títulos de cidadão, Brasil afora, e aí aconteceu
Acho que um dos motivos dessa antipatia que foi a tentativa de passar a perna no seu padrinho político, Geraldo Alckmin, naquela época, né? Aquilo já despertou na classe política uma desconfiança em relação ao Dória, né? Que não teria sido leal com o Alckmin naquela época. Depois ele forçou a barra para sair candidato ao governo do Estado, já que ele não tinha conseguido ser candidato à presidência, que era, na verdade, o plano inicial dele, ficar pouquíssimo tempo na prefeitura e já se lançar candidato a presidente. Não deu certo, virou governador, mas por pouca diferença de voto. Associado ao Bolsonaro. Ao Bolsonaro, um oportunismo eleitoral total. Não venha me dizer agora de que ele achava que o Bolsonaro ia fazer um bom governo. Pouquíssima gente achava isso entre os políticos, porque conheciam o Bolsonaro e seu histórico. Mas Bolsonaro dava voto. Então, o Bolsodória lhe deu voto e lhe deu o cargo no Palácio dos Bandeirantes, que logo, rapidamente, já mudou de lado, mesmo antes da pandemia. Vamos deixar claro Sim. que ele já estava ali na oposição. Mas acho que o balanço geral não é de um mau governo do João Dória, mas ele não consegue faturar com as boas ações que ele fez como governante. Ele agora, o Frazão diz, começou a rodar o Brasil, foi para a Bahia. O pai é baiano, né? Ele tem toda essa origem, foi lá para Salvador, foi para a cidade dele, acho que é Rio das Contas, da família. Mas sozinho, né? Parecia mais um turista do que um político, ou muito menos um político popular para ser candidato à presidência. Ele está realmente muito isolado no partido, tentou aquela estratégia no dia da renúncia, não vou renunciar, vou ficar, para forçar um apoio público do Bruno Araújo, que é o presidente nacional do PSDB. Não houve desistência, houve sim um planejamento para que pudéssemos ter aquilo que conseguimos. Não adiantou nada, depois que o Bruno Araújo escreveu aquela carta, ele já falou 1000 vezes que as prévias não lhe garantem a candidatura, ainda coloca o João Dória como pré-candidato do PSDB, mas sempre com aquela portinha aberta, ou para o PSDB não ter candidato, que acho que é o que mais se agora se mostra mesmo a intenção do partido, não é ter candidato. Sim. Assim como tantos outros partidos que não veem uma candidatura viável, eles querem dinheiro para a bancada, gente. É bancada que interessa, porque é a bancada eleita que garante o fundo eleitoral da próxima eleição. Ô Frazão, eu sei que tiveram alguns jantares importantes nessa semana em Brasília e queria te ouvir um pouco mais sobre essa situação do MDB e da Simone Tebet, que tem sido colocada como a mais viável, como a cabeça de chapa, a despeito do que ela tem tido de resultado nas pesquisas até aqui. Resultado muito, muito baixo, mas muita gente enxerga que ela tem potencial. E aí tivemos um Lula agindo dentro do MDB, que tem... digamos, uma fatia importante, que é lulista, e ao mesmo tempo ela tentando buscar apoio nos diretórios estaduais. Essa Tebet consegue aglutinar esse MDB e como é que você viu essa movimentação, essa ação do Lula dentro do MDB, Frazão? José Sarney foi um dos MDBistas, né, dos donos regionais do MDB, que conversaram aqui com o ex-presidente Lula, aqui em Brasília. Não foi a esse jantar que ele participou, mas o filho dele, o Sarney Filho, o Zequinha Sarney, ele, ex-ministro do Meio Ambiente, atualmente faz parte da gestão também do meio ambiente, mas aqui no Distrito Federal, no governo do Ibanez, do MDB, ele participou desse jantar também de uma ala claramente ligada ao Lula, como você comentava, Emanuel. São os antigos donos regionais, os caciques, aquele MDB, principalmente do Senado, Edson Lobão, João Romero Jucá, que não estava nesse jantar realizado na segunda-feira, mas estava Renan Calheiros, Eunício Oliveira, o anfitrião do jantar, ele que recebeu, fez, e está há bastante tempo falando abertamente que prefere apoiar Lula, assim como o Renan, e o Eunício falou uma coisa que dá para a gente entender qual é o cenário da Simone Tebet. Você perguntava, Emanuel. O Eunício falou, ela nunca me procurou, eu sou presidente do MDB no Ceará, um estado importante, e ela nunca me ligou para me pedir apoio. E eu tentei ligar para ela, para comunicá-la, tentei entrar em contato para comunicá-la que eu ia receber
o ex-presidente Lula aqui receber uma bancada importante de senadores, uma bancada suprapartidária, mas principalmente uma bancada de senadores mais à esquerda no seu posicionamento político de alguns partidos, e ele disse que telefonou e conversou, avisou ao Baleia Rossi, o presidente nacional do MDB, que hoje é deputado federal também, e ele tentou falar com a Simone e disse que não conseguiu falar com ela. Como é que um presidente de diretório regional do partido, da importância do Ceará, com a importância que tem o Eunício, que foi presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, deputado federal, foi ministro das comunicações do Lula. Bom, se ele não conseguiu falar com ela, porque tem algum problema de relacionamento. E vários dos senadores do MDB entendem que a Simone sempre agiu sozinha, sempre agiu politicamente muito isolada, sempre trabalhou em prol de si mesma e nunca foi uma pessoa que construísse uma situação política favorável ao MDB. Eu lembro que eu cobri aqui em Brasília tentativas dela de se eleger líder da bancada, ela teve muita dificuldade, ela terminou sendo em algum momento líder da bancada do MDB, ainda em 2018, na transição já do fim do governo Michel Temer, mas ela foi líder da bancada, mas com muita resistência de outros nomes. Ela tentou se viabilizar candidata a presidente do Senado e enfrentou esse mesmo grupo do Eunício, do Renan, de outros MDBistas e perdeu, Emanuel. Não conseguiu ser candidata a presidente do Senado pelo MDB. Ou seja, ela vai conseguir agora ser candidata à presidência da República? Ela é mesmo um nome viável? O fato é que ela tem um problema no estado dela, no Mato Grosso do Sul, que a vaga dela está em disputa e ela tem como candidata, ou pré-candidata no momento, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro, que é um nome que o presidente acha que vai se eleger com facilidade para o Senado. Vários políticos aqui em Brasília têm essa clareza, afirmam isso. E certamente ela não colocaria o mandato de deputada federal dela em jogo se ela não achasse que tem chances também. Ela poderia até ter continuado no governo Bolsonaro como ministra da Agricultura, se fosse mais interessante. Ou seja, não é uma disputa fácil para a Simone lá e ela está tentando se viabilizar e fazer o nome dela nacionalmente. Simone é muito habilidosa, né? Podemos perceber isso, ela é muito midiática, ela está sempre entrando em vários assuntos, estuda esses assuntos, debate. Basta a gente ver o que aconteceu na CPI da Covid. Emanuel e a Adriana vão lembrar, ela não tinha vaga, ela não tinha assento, as mulheres não tinham uma representação e ela organizou uma bancada feminina que repercutiu bastante e conseguiu ter direito à voz em várias sessões e a fazer perguntas e participar, e tirou naquela que foi a CPI que teve mais destaque midiático nos últimos anos e que chegou a conclusões e levantou informações práticas de investigação contra o governo Bolsonaro, ela acabou, de certa forma, capitalizando politicamente e encontrando um espaço para ela, já na construção do nome dela como pré-candidata a alguma coisa, inclusive, quem sabe, a própria presidência do Senado ano que vem. O que os une, né? Eu estava pensando aqui, ouvindo você falar, Frazão. Acho que o que une esses candidatos da chamada terceira via são as dificuldades, né? Todos têm dificuldades internas. Seja lá qual for o escolhido, também vai levar consigo essas dificuldades. A gente fala do dia 18 de maio, está logo ali. Mas e o dia 2 de outubro, que é a data mesmo que interessa? Algum deles vai conseguir convencer o eleitorado no dia 2 de outubro a evitar a polarização Lula versus Bolsonaro? Porque hoje as pesquisas cada vez mais mostram que é esse o cenário que se coloca na eleição deste ano. Quase como se fossem 2 segundos turnos, né? Sim, de uma coisa muito clara. A gente nem falou do Ciro Gomes, olha só, né? A gente nem colocou o Ciro Gomes nessa terceira via, porque realmente as portas fecharam para ele. Nem sei se ele tentou também abrir essas portas, mas ele também é outro que está isolado. E esses pré-candidatos a presidente, a vice-presidente, seja lá qual for o acordo, Tebet, Leite, Dória, Tebet, eu sou daquelas assim, apesar de todas as dificuldades do Dória, eu ainda aposto que no fim das contas ele consegue ser candidato. Ele tem uma obstinação tão grande, talvez maior que a dos demais, assim.
Mas hoje realmente não dá para saber. Eu sei que ele é obstinado, não sei se é da mesma forma que os seus concorrentes, mas o que será dessa chapa? Essa chapa vai ser forte com estes nomes que se apresentam? Porque, vamos lembrar, é 2% que eles marcam nas pesquisas. 2%, a Simone 1%, o Leite nem pontuou 1% na última pesquisa de intenção de voto. Enquanto isso, Lula está lá firme em primeiro lugar, algumas oscilações, às vezes dentro da margem de erro ou não, e Bolsonaro com uma tendência de alta. Então, a gente fica aqui falando da terceira via, e realmente tem que se falar, porque é um movimento político que ocorre, mas lá nas cabeças também há movimentações, né? E movimentações que os colocam cada vez mais como adversários, de novo, petistas e bolsonaristas concorrendo Se a gente pegar como base as pesquisas, a gente já está falando de 70% do eleitorado definido entre 2 nomes, é muita coisa. E Frazão, eu quero pegar esse gancho que a Adri colocou aqui sobre esse crescimento paulatino de Bolsonaro nos últimos levantamentos. A gente sabe que ele tem a seu favor a máquina, e não é pouca coisa, a gente já viu todas as reeleições foram favoráveis aos presidentes à época, né? Todos conseguiram se reeleger. Ele é o único que chega, na verdade, numa condição desfavorável, não como líder das pesquisas. Mas imagino que aquele clima de já ganhou no PT, isso já ficou para trás, né, Frazão? Isso nunca aconteceu, Emanuel. De o presidente incumbente, como alguns gostam de falar essa palavra, né? O presidente que está no exercício e vai tentar a reeleição, ele sair muito atrás no ano eleitoral, desde que a gente tem a reeleição, desde a redemocratização, isso nunca aconteceu. Nunca o presidente, no ano eleitoral, deixar de liderar as pesquisas. Isso é um sinal de alerta, de uma dificuldade do presidente, mas também ele tem tido agora uma espécie de fôlego, ganha fôlego com o pagamento de Auxílio Brasil, uma série de benefícios, o dinheiro chegando na veia da população, né, no bolso de todo mundo, e tem ainda muitos aliados, tem uma certa complacência do Congresso com o seu governo, desmandos inclusive, a gente está vendo, pode aprofundar isso mais um pouquinho depois, mas isso já vem estar muito claro, a dificuldade de se investigar, por exemplo, os desmandos no MEC, a série de suspeitas de corrupção, o governo conseguindo desmobilizar a oposição, ou seja, como ele consegue isso? Com recursos públicos, distribuindo de recursos públicos nas mãos dos parlamentares. O Estadão vem mostrando isso desde o ano passado com o orçamento secreto, como é que o governo empoderou, deu tanto dinheiro para esses parlamentares como eles nunca tiveram. E assim se forma uma base de não só para governar, para lhe dar tranquilidade no Congresso, mas também essas pessoas passam recursos para prefeitos, para as prefeituras, e está todo mundo fazendo campanha, né? Vai fazer campanha para o Bolsonaro pelo Brasil. A gente está vendo a capacidade que ele tem de reação. E tem também um pouco, a Adriana falava sobre o que une a terceira via, né? Eu acho que o que une todo mundo, inclusive esse centrão que está com o Bolsonaro e esses partidos da terceira via, está todo mundo calculando a sua capacidade, sua possibilidade de sobrevivência eleitoral. É ter candidato, é não ter candidato, eu vou ficar com Lula, vou ficar com Bolsonaro. É um momento de cálculo, né? E as pesquisas ajudam a guiar um pouco essa decisão dos partidos. E eles agora vão olhar cada vez mais para isso, porque está se afunilando, né? O Bolsonaro está se recuperando um pouco, o Lula começou a trabalhar mais, o Lula essa semana veio aqui a Brasília, depois de algumas declarações dele que não pegaram nada bem, incentivando as pessoas a pressionarem os parlamentares, deputados em suas residências, deu uma declaração também que soou um pouco torta, nebulosa sobre a questão do aborto, embora isso para a sociedade como um todo, embora ele tenha defendido, né, a saúde pública, a saúde da mulher, a saúde feminina, existem segmentos da sociedade que não entendem esse discurso e outros segmentos e adversários que vão trabalhar isso para tentar tirar votos do Lula ou aumentar a rejeição dele sob o ponto de vista da religiosidade, né, uma outra forma de olhar sobre esse assunto, e ele foi chamado a atenção aqui em Brasília, nesse jantar
com o MDB, com o PSD, com vários políticos experientes do PSB também, do PDT, inclusive, havia um aliado de Ciro Gomes nesse jantar com o Lula, chamaram a atenção dele para esses assuntos, falaram que você tem que ver como é que você vai enfrentar essa pauta, porque o Lula disse que não vai se acovardar, disse que não vai deixar de enfrentar, mas também tem que ver como ele vai se colocar, com muita clareza, porque ele já percebeu a capacidade de distorção de informações, né, que existe hoje no Brasil com as redes sociais e com o exército que Bolsonaro tem a seu favor e lidera nesse campo sem ser incomodado pelo Lula ou por nenhum outro adversário. Bom, só um último pitaco para fechar esse nosso bloco eleitoral, Dri. Eu queria voltar na Simone Tebet, que eu acho que tem uma pergunta importante a ser feita. Ela é a única candidata mulher, pré-candidata, né, colocada. Esse peso simbólico não movimenta votos na sua visão, Dri? Olha, eu acho que depois do impeachment da presidente Dilma, em 2016, eu acho difícil, mas é uma coisa empírica mesmo, não tenho dados que comprovem isso, mas eu acho que ficou difícil para uma mulher se eleger novamente presidente. Foi, do ponto de vista da força feminina na política, foi muito ruim o impeachment da primeira presidente eleita no Brasil, né? Presidente mulher eleita. A Simone Tebet, ela é midiática, como o Frazão estava dizendo, e ela também tem posições firmes, né? Então, acho que nesse aspecto, eu como mulher e acho que as eleitoras, no geral, ela nos representa realmente. Ela vai lá, se impõe, defende a voz feminina na política. Isso acho que ela faz de uma maneira muito bem feita. Eu só não sei se essas costuras políticas que tanto prejudicaram a ex-presidente Dilma, né, no dia a dia do seu governo, essa dificuldade de negociação. Eu não sei se a Simone, não conseguindo negociar nem no seu próprio partido, que também não é só um problema dela, vamos aqui ser justos, o MDB sempre foi chamado de uma federação, né? Há vários partidos dentro do mesmo partido. Então, há uma dificuldade já de todos ali, candidatos do MDB, mas acho que impera, sim, um machismo dos MDBistas do Nordeste ainda, de cravar uma candidata mulher. Fechamos esse nosso primeiro bloco, um bloco mais extenso aqui do nosso Poder em Pauta. Eu não vou nem chamar de blocos os próximos dois, mas eu vou passar um tema por Frazão e um tema aqui para Adriana Ferraz, que são temas importantes dessa semana, que a gente escolheu aqui para estar nessa pauta. Primeiro para você, Frazão, até porque você está próximo aí dos colegas que têm feito um trabalho extraordinário, um serviço, né, para o país, do ponto de vista do jornalismo investigativo. Me refiro ao Breno Pires, o André Schauders e a Júlia Afonso, com a série de denúncias, escândalos revelados dentro do Ministério da Educação, que demonstra que estava longe de ser um ministério pautado, né, pela técnica, né, pela técnica administrativa, pelo que deveria ser bem utilizado o dinheiro público no país, e pautado por outros interesses políticos, paroquiais, etc. O mais recente escândalo é sobre as escolas fake, que coloca o alvo agora em cima de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, poderoso dentro do governo Bolsonaro, e revela um pouco do que significa entregar, da maneira que o Bolsonaro entregou, o poder ao Centrão. Mas quero, digamos, um arrazoado seu, Frazão, sobre essa situação do MEC, como tem interferido dentro do governo e como tem dado alimento também para que a oposição tente, de alguma forma, ainda que seja muito difícil, colocar uma CPI para funcionar em ano eleitoral. Frazão? Se a gente puder começar pelo fim da tua pergunta, Emanuel, a CPI está em maus lençóis, né? A CPI vai ter dificuldade de se instalar, sobretudo porque o governo tem agido de forma muito forte, pressionando os parlamentares que são independentes, que não são declaradamente oposição, a retirar as assinaturas. Inclusive pegou gente da oposição também declarada, é bom lembrar aqui, porque ele retirou a assinatura o senador Everton Rocha. Ele é do PDT do Maranhão, e ele é oposição, é base do governo Flávio Dino no Maranhão. Por que ele retirou? Porque ele é amigo desses pastores que estavam na primeira das reportagens que revelou todo esse desmando, essa série de problemas de gestão e os indícios claros, evidentes, de corrupção, de advocacia
administrativa com os pastores lobistas do MEC. Ele tem declarações dele gravadas, tem o nome dele, foi publicado numa Bíblia, fazendo com elogios ao senador. Ele tem interesses políticos lá no Maranhão maiores, né? E ele acabou retirando o nome dele dessa CPI. Agora, não foi o único. Tem gente do Podemos. O Podemos era parte de um grupo mais amplo, que se chamava Muda Senado, que agora deve se esfacelar, porque a principal bandeira deles era o combate à corrupção. Assim, se capitalizaram para receber Sérgio Moro, que se filiou e saiu do partido, e agora isso ajuda a entender também um pouquinho por que ele saiu do partido, né? Já que tem um grupo lá que está preferindo fechar os olhos para o que está acontecendo no governo e, dessa maneira, retirar a assinatura para apoiar a abertura da CPI, está ajudando o governo Jair Bolsonaro. Isso aí é inequívoco. Isso aconteceu com 2 senadores do Podemos, senador Stevenson Valentim e senador Oriovisto Guimarães. E tem um quarto nome que sequer assinou, que é o Álvaro Dias, o líder da bancada. A gente lembra, o Álvaro Dias foi um grande defensor de várias investigações nos últimos governos, foi candidato à presidência da República com a bandeira do combate à corrupção, ajudou a trazer Sérgio Moro para o Podemos e sequer assinou essa investigação sob o argumento deles, todos eles, de que isso vai dar palanque no ano eleitoral, que só vai favorecer quem tem objetivos políticos, quando não se trata de nada disso. A questão não é essa. O fato é que há um ano eleitoral, ninguém ignora, e que CPI sempre foi o palanque, acaba, de certa forma, tendo um espaço para isso, mas há indícios claríssimos que precisam ser investigados. Sim. Há testemunhos de prefeitos confirmando pedidos de propina. Testemunhos já dados primeiro ao Estadão e depois confirmados por esses prefeitos no Senado Federal. E depois que o recurso já estiver empenhado, você, como a sua região é região de mineração, você vai me trazer 1 quilo de ouro. Ou seja, e o presidente do Senado está dizendo que precisa ter um fato que justifique a abertura de uma CPI. Bom, mas se está todo mundo vendado, né, pelo jeito. Quem está vendando é o Palácio do Planalto. E como é que está vendando? A gente já viu, o orçamento secreto ajuda a entender, né, qual é a cor dessa venda. Tem um manancial de verbas aí a serem distribuídas, né, Frazão? São muitas e tantas. E o problema é que essas verbas, quando a gente está vendo na questão das escolas, e tem esqueletos de escola por todo o Brasil, e eles vão mesmo assim mandar dinheiro para outras escolas, né? Esse dinheiro, parte dele também vem dessas emendas parlamentares, essas emendas que o governo está operacionalizando de forma inédita, para beneficiar, seguindo o critério político unicamente. Como é que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, consegue direcionar para tantas escolas no Piauí essa quantidade de dinheiro que ele conseguiu? E agora, Emanuel, começam a aparecer outros nomes, porque você bem lembrou, a gente participei das primeiras reportagens, agora os colegas estão tocando outras reportagens sobre esse escândalo do MEC. São vários em série, outros jornais entraram na cobertura também, Sim. A Folha de São Paulo, o Globo, todo mundo tentando apontar alguma coisa, participando de investigações iniciadas pela imprensa e fiscalizando o uso do dinheiro público, coisa que o Senado está se recusando a fazer por meio de uma CPI. Agora, primeiro era um grupo, uma dupla, né, de pastores da Assembleia de Deus, de uma determinada denominação chamada Cristo para Todos. É bom a gente, pelo menos por enquanto, limitar quem tem responsabilidade, e o ministro, autorizados pelo ministro e, segundo o próprio ministro, a pedido do presidente da República. Estão fazendo uma covardia com o ministro Milton. E não tem nada para investigar, né? Que, segundo ele, não tem nada, né? Os repórteres, como ele adora desqualificar, como sempre desqualifica o trabalho da imprensa. Depois, a gente viu, e já tinha apontado, isso já se sabia, ali era o FNDE tem 1 bilhão em recursos, aliás, tem 900 e tantos milhões de recursos de um fundo que é gerido por um
ex-chefe de gabinete do Ciro Nogueira. E as diretorias são distribuídas pelo Progressistas, partido do Ciro, pelo PL, Partido Liberal, que é do Bolsonaro, pelo Republicanos, partido que também apoia o governo Bolsonaro. Ou seja, estão começando a aparecer outras figuras. O que está acontecendo agora é que a Polícia Federal não estava no caso, aí entrou, mas ainda não se sabe muito bem até onde foi, sabe-se que tomou um depoimento aqui, outro ali. A CGU estava fazendo parte, mas chegou a fazer uma auditoria e disse que não encontrou nada, né? Mas em uma outra auditoria encontrou, por exemplo, aquela licitação dos ônibus, o sobrepreço de 700 milhões de reais, que depois foi modificado por causa das reportagens. E o Ministério Público, a gente também está esperando para saber o que virá da Procuradoria-Geral da República. Tudo muito naturalizado, né? Impressionante como a gente agrediu nisso. A gente escuta notícias de corrupção e a gente acha que é pouco agora. 700 e tantos milhões só na compra de ônibus escolares. E eu queria saber, o que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o que ele vai esperar? Ele vai esperar de novo o Supremo Tribunal Federal mandá-lo abrir uma CPI? Vamos lembrar que até outro dia ele era pré-candidato também dessa chamada terceira via. Ele é contra, né, Adriana? Ele é contra todas as CPIs. Todas as CPIs que se tentou abrir no Senado, ele foi contra. É contra essa, a CPI da Covid ele era contra. É sempre para, não, vamos bem, isso aqui, aquele jeitinho dele, né, bem quietão. Muita gente acha que ele é covarde, que ele está sendo covarde. A oposição gosta, e já está dizendo isso, não fala claramente, mas nos bastidores fala que isso é uma covardia política. E se ele é contra, né? Ele é a favor, então, se ele é contra a investigação, ele é a favor do que está acontecendo. Da manutenção da como essa é a impressão que nos diz. Agora, só para encerrar esse assunto, o que eu acho também, o que me choca mesmo, apesar da gente trabalhar com isso, como é que um senador vai lá, assina um protocolo ali, um pedido de CPI, e depois retira a assinatura? Né? A gente também trata isso como uma coisa, retirou. Como é que retirou? Porque eu não posso retirar minha assinatura de um documento oficial, né? Não posso. Todo cidadão, aliás, quando assina, está atestando ali, né? Está concordando, está dizendo que aquele documento é verdadeiro. Mas não, no Senado ou na Câmara, os políticos podem assinar e depois tirar a assinatura. É assustador. É assustador. Já que a gente está no campo dessa moralidade, o que anda em falta bastante no país, queria te ouvir para fechar aqui o nosso podcast, que não poderia deixar de passar o tema Arthur Duval, deputado estadual aqui por São Paulo, teve o conselho ali da LESP, né, aprovou a cassação dele, mas agora ainda vai para o plenário. Mas queria te ouvir um pouco sobre como é que está correndo esse caso, Adri. Foi um fato inédito aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e acho que pelos motivos deve ser bem raro também em outras casas legislativas. O deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, já tinha se envolvido em outras questões aí na LESP, já tinha sido punido com advertência, aliás, por xingar servidores públicos, fazer sinal chamando para a briga lá de cima do plenário. E aí com aqueles áudios que todos nós conhecemos, aquelas falas machistas, sexistas sobre as mulheres ucranianas, a que ele chamou de fáceis, né? Ele foi, então, teve um relatório sobre essa conduta dele pela cassação aprovado pelo Conselho de Ética da Assembleia. Que a resposta desse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar seja um desagravo às mulheres ucranianas, à população paulista e para a preservação da reputação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Esse relatório agora vai para a mesa do presidente, que é o Carlão Pinatari, do PSDB. Ele vai ter que pautar um projeto de resolução e mandar para o plenário. O Arthur Duval só será cassado depois do plenário todo referendar essa decisão do Conselho de Ética, o que é esperado que aconteça. Agora, é um caso de quebra de decoro? Claro, o Estadão hoje mesmo publicou uma matéria que mostra o que é decoro. Decoro é honradez, é dignidade no exercício do seu mandato, né? Decoro parlamentar. Deveria ser no exercício da vida, né, de cada um. E a gente vê que o que mais falta é decoro mesmo nas casas legislativas Brasil afora. Principalmente ali na Assembleia. A gente já viu um caso ano passado que acabou em pizza, que foi o caso do Fernando Cury, que foi expulso do Cidadania por assediar
apalpar os seios, literalmente, não dá para dizer que foi do lado, não. Ele pôs a mão nos seios da colega dele, a Isa Pena, que agora está no PCdoB, era do PSOL, no meio do plenário, na frente do presidente da Câmara, e o mesmo Conselho de Ética limpou a barra dele o ano passado, só aprovou uma suspensão de 6 meses. Não vai fazer isso agora porque a pressão aumentou muito mais, né? Uma pressão nacional. Olha, vai ser a segunda vez que a Assembleia vai passar o pano para um deputado machista, assediador? Não. Então agora ele vai pagar o pato. Mas também por quê? Porque não tem apoio político, né? Não é porque os outros colegas dele ali da Assembleia ficaram assim estupefatos com o que ele disse sobre as mulheres. É porque o Arthur Duval, ao longo do seu mandato, conseguiu se contrapor a todo mundo. Ele não tem base política nenhuma, muito diferente do que aconteceu com Fernando Cury, que era uma pessoa que já vinha da política e que tinha um apoio dentro da Assembleia. O Arthur Duval não tem. Chegou lá apoiado pelos bolsonaristas, na onda lá do Bolsonaro que se elegeu em 2018, do MBL. O MBL também se desmontou muito, né? E agora ficou sem apoio nenhum. E assim como um processo de impeachment, um processo de cassação, que é parecido, né? Nas casas legislativas, ele é uma decisão política. E o Arthur Duval não conseguiu consenso, deve ser cassado. E aí, sendo cassado, vai ficar inelegível por 8 anos. Então, não pode se candidatar de novo. Se candidatar, vai ser daquela forma, entrando na justiça, depois pode ter um mandado impugnado. Enfim, aquela confusão toda. Mas agora a Assembleia quer dar um exemplo. Vamos ver se a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que está tratando de um caso ainda pior, se é possível, de um vereador, Gabriel Monteiro, do PL, Partido do Presidente da República, que, diga-se de passagem, ninguém saiu para acusá-lo ou para falar que ele está errado, nem a ministra Damares, que era a ministra da Família, né, e dos Direitos Humanos. Ele é simplesmente acusado de estupro de menor, acusado de assédio moral contra funcionários, de forjar imagens que apareciam ele reagindo a um assalto, uma série de absurdos. Um homem que entrou na política como ex-policial militar e youtuber. E aí está nessa situação agora. Essa matéria do Estadão mostra que o número de denúncias, representações por quebra de decoro parlamentar na Câmara dos Deputados cresceu 200% nos últimos 10 anos e cresceu 1.200% no Senado nos últimos 10 anos. Aqui na Assembleia de São Paulo foram 73 denúncias por quebra de decoro desde o início da atual legislatura. Assim, a gente já estourou todos os tempos possíveis aqui, a gente fecha hoje. Eu não sei se você tinha alguma última coisa para falar aí, Frazão, rapidamente. Você quer fazer algum enlace? Eu te abro a palavra aqui por 2 minutinhos, Frazão. É só lembrar que o Gabriel Monteiro é do MBL também. Foi, melhor dizendo, do MBL. E se fez na política, se criou, é ex-policial militar do Rio de Janeiro, e se criou com as mesmas práticas do MBL, que era, né, que eles chamavam de visita surpresa, mas na prática era quase como uma invasão a escolas, né? Aquilo causava uma série de constrangimentos para fiscalizar uma suposta ideologia, naquele escola sem partido, aquela bandeira política de um grupo conservador, né? Como a Adriana bem lembrou, alô, vereadores do Rio de Janeiro, né? Vamos trabalhar. O que precisa? Eu fico me perguntando o que precisa para a gente cassar o mandato de um político. Quão grave precisa ser? Aí eu me lembrei que agora, há pouco, a gente está vendo uma espécie de mudança de postura também do próprio Arthur Duval aí em São Paulo. Ele disse que tem certeza que vai ser cassado, mas que ele vai cair atirando. Ele passou alguns meses mais recolhido, né, publicando menos vídeos, pedindo desculpas. Tudo isso fruto de uma consultoria de imagem de crise. Eu conversei com uma pessoa do mercado, estrategista, marqueteiro, que foi procurado para atuar, recebendo R$75 mil por 3 meses, para ajudá-lo, orientá-lo a como reagir nessa crise, o que fazer para tentar salvar sua imagem. Eu presenciei ligações do próprio Arthur Duval para outro marqueteiro e também vi políticos de São Paulo que me contaram que ele estava buscando pontes com o governo do PSDB, com o Palácio dos Bandeirantes, para salvar o seu mandato. Tudo indica que não vai ser suficiente. Mas a gente viu, por exemplo,
no caso em que a Isa Pena foi vítima, o Fernando Cury conseguiu se safar por causa das suas relações, como a Adriana falava. E isso tudo me remete a um outro caso que aconteceu aqui em Brasília, muito recentemente, da deputada Flor de Lis, que é acusada de participar do assassinato do marido. Ontem, 4 pessoas envolvidas foram condenadas na justiça. Ela só foi cassada quando a coisa já não tinha mais como segurar. Ela conseguiu permanecer por meses protegida pelo mandato do alcance da justiça, e assim que perdeu o mandato aqui em Brasília, foi cassada, num raro caso de cassação também, foi presa, segue presa e será julgada assim, numa segunda fase do julgamento no dia 9 de maio. Bom, quero agradecer primeiramente a Adriana Ferraz, participou mais uma vez aqui com a gente no Poder em Pauta, sempre bom demais. Obrigado, viu, Dri? Eu que agradeço, gente. E agradeço ao Felipe Frazão, de volta das férias, diretamente de Brasília, volta daqui a 15 dias para mais uma edição do nosso Poder em Pauta. Obrigado, Frazão, até lá! Valeu, Manuel, obrigado, Adriana, prazer bater papo com você depois de tantos anos também que a gente trabalhou juntos. Um abração a todos os nossos ouvintes, até a próxima. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 14 de abril de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes. A montagem é de Carlos Valério. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, um ótimo feriado de Páscoa e até mais.